institucional, porque essa é o que a gente diz que vai garantir que aquela informação é daquele pesquisador que pertence a uma instituição. Ele ganha um DOI, o DOI é uma identidade que o início dele é o número da instituição. Cada instituição tem um número inicial. Então, é uma certificação que é de garantia da produção daquela informação para toda a comunidade. Para diminuir um pouquinho do medo que o pesquisador tem de compartilhar os dados, como, o dado é meu, e Hoje o professor disse para mim, o rapaz lá, o pesquisador lá da China, ele pega os meus dados aqui, que eu estou falando sobre búfalo aqui na Amazônia, ele pega os meus dados, ele pega esse dado, usa lá na língua dele, quando é que eu vou descobrir que esse dado é meu? Né, que ele copiou meu dado e não me citou. Quando você faz essa certificação, ela garante, né, que, em primeiro lugar, você tem uma data de depósito, e nessa data você ganhou uma certificação. Então, isso garante com que essa produção é sua, se em algum momento foi identificado um plágio de uma natureza assim. Isso porque a gente sabe, né, que na ciência também tem elementos que não são éticos, né? E, além disso, também ele dá uma visibilidade para a pesquisa, para a instituição, para o pesquisador. Tudo são questões que são garantidas, né, nesse formato de informação compartilhada. Fontes para compartilhamento, ou seja, ele garante fontes, libera fontes maiores que estavam só guardadas em computadores institucionais, em arquivos pessoais, num drive pessoal, numa nuvem qualquer, mas que não era compartilhado com ninguém. Agora ele ganha uma fonte a mais para ser compartilhada e a possibilidade de reuso. Citação, né, um principal item que todo pesquisador tem, todo autor quer é ser citado, né? Ninguém quer produzir para ser guardado, para ninguém utilizar, principalmente as grandes pesquisas, né? Então, ele ganha uma possibilidade de aumento de citação, porque tem uma maior visibilidade, maior participação de acesso a essa informação. E as métricas, que são aquilo que embeleza os olhos, né, que a Nuzete gosta muito de citar, quando a gente recebe aqui os nossos alunos, quando eles vêm depositar uma tese, uma dissertação, um artigo, que são aquilo, a visibilidade, né? Quem já usou, quantas vezes já foi citada, quantos downloads. Então, isso é importante de saber aonde foi, né, utilizado, onde ele foi baixado. E essas questões são muito importantes da gente entender que faz parte do formato de serviços oferecidos por um repositório. Pode passar, Nizete. Então, o que é isso que a gente quer da instituição, né? O que é que a gente quer de vocês, né? Estudante, pesquisador, auxiliares de projeto de pesquisa, colaboradores, que você faça parte de um projeto piloto que nós temos na UFRA, que você venha conhecer o nosso repositório, que você faça seu plano de gestão de dados para um projeto que você tenha, que você já participa. Por exemplo, eu sou aluno, aí eu sou colaborador, eu trabalho num setor que tem uns projetos de pesquisa e eu converso muito com alguém. Incentiva para que ele venha conhecer a gente, o que nós temos, que ele conheça o que é um projeto de pesquisa registrado com um plano de gestão. E esses são os passos que a gente gostaria de ter junto com vocês. Pois não, Nizete? Aqui são os conjuntos de dados que a gente já depositou no nosso REDAB, né? Esse é a carinha dele, como é que fica dentro da página, né? Esse é o nosso projeto inicial, o nosso projeto piloto. Nós temos aqui, está aparecendo 4 dataverses. Dataverses é o que a gente chama, no repositório institucional, a gente chama de comunidade.
No REDAB, no repositório de dados, eles são chamados de dataverses. Aí, o dataverse que é como se fosse uma comunidade, tá? E o conjunto de dados, que são um conjunto de dataverses. Os conjuntos de dados são os arquivos em si. Uma planilha, uma fotografia, uma imagem aérea, uma imagem de ressonância, tudo aquilo que foi produzido a partir de um projeto de pesquisa. Então, esses dados, eles vêm, caem numa proposta de uma comunidade e eles vão se lançando a partir dele outros links. Por exemplo, esse dado, a gente pede assim, esse dado ele produziu, participou de que projetos? Ele está no projeto tal, ele está dentro de um artigo tal, dentro de uma tese tal, ele foi utilizado também para completar um relatório. Então, esses links todos vêm para dentro desse conjunto de dados e ele vai formar uma coletânea de informações que utilizaram esse dado. Ou seja, quando alguém for olhar essa informação, ele diz, olha, já foi produzido isso e eu quero, a partir de hoje, utilizar esse dado para fazer outra observação, outro contexto. Eu quero trabalhar com ele com outra informação. E a partir desse, ele pode reutilizar esse dado. O pesquisador pode ser de um outro ambiente, de uma outra língua, de uma outra perspectiva de vontade de aplicar e receber esse dado que está no nosso repositório e utilizar. Ele pode convidar esse autor para fazer parte de um projeto coletivo. Então, uma série de outras questões são possíveis de ser feitas a partir de um acesso aberto de dados compartilhados, né? Acho que tem mais tela ainda, Nilzete. Então, aqui estão os benefícios do repositório, né? Deixa eu tomar um pouquinho de água, que eu estou com... Vou mudar de novo de mesa. Então, são os benefícios potenciais para um mundo acadêmico a partir da gestão de dados de pesquisa. Nós temos, ele aumenta o potencial de compartilhamento de reuso dos dados, ele minimiza a necessidade de duplicar trabalho de laboratório, de campo e de biblioteca, ele permite que a recuperação, a comparação e a meta-análise dos dados sejam provenientes de múltiplas fontes, possam levar a novos e importantes conhecimentos, ou seja, aquilo que eu estava falando do reuso, ele pode ser compartilhado, trocado informação com outras pessoas. Assegura que esses dados, por meio de altos custos, não sejam perdidos ou destruídos e se mantenham a integridade, a autenticidade e a confiabilidade do que ele foi produzido, porque ele ganha uma identidade, ele está num formato que é acessível, também tem tudo isso. Você, por exemplo, não pode mandar uma planilha em Excel, porque o Excel ele é um aplicativo pago, né? Então, a gente tem que transformar num outro formato, que são os formatos abertos. E, assim, outros itens, um vídeo que está gravado numa fonte que é particular, também ele tem que ser transformado numa outra fonte. Mas essas questões não interessam para quem está lá fora, interessa para quem está aqui dentro, organizando, fazendo a curadoria desses dados, né? O importante é que o pesquisador não estraga a informação. Aqui a gente dá um jeito de formatar ele em outra fonte. Assegura também, né, que esses dados... Ainda não passa, Nilzete. Volta lá. Assegura que esses dados, por meio de altos custos, não sejam perdidos, né, como eu já falei. Facilita a verificação e a repetição do experimento, ou seja, alguém quer experimentar esse mesmo... Eu estava pensando em fazer esse mesmo experimento e já sabe aonde teve erro naquela apresentação, aonde ele não precisa mais correr esses mesmos erros e ele pode repetir só para experimentar e validar num outro trabalho acadêmico.
e verificar novas descobertas, particularmente que muito importante para o nosso meio, né, nacional e internacional, sobre a integridade da pesquisa, que hoje a gente tem também não sei se vocês já viram, né, mas tem revistas que elas retiram artigos que foram publicados por causa da integridade, né, questão que foram usados dados incorretos, que teve plágio, alguma coisa assim. Então, tem revistas que retiram e colocam lá uma tarja, né, em cima daquele artigo, porque foi observado que aquele experimento não foi feito de acordo conforme está sendo dito. Então, tem erros e geralmente quando isso acontece, não são erros porque houve um engano, é porque alguém quis fazer daquela forma, sabendo que era errado. É uma questão ética mesmo da pesquisa, e acontece. Acontece, não é muito, mas acontece. Então, esse formato de liberação de um dado, ele também facilita com que seja feita a integridade, né? Seja observada a integridade desse dado. Novos temas também de pesquisa, eles podem surgir, né? Principalmente os interdisciplinares, a partir de uma reanálise de dados já existentes, ou uma comparação com novos dados, e também a questão do crescimento dos dados, né, a ponto de partida para novas pesquisas, bem como um produto para as pesquisas correntes. A gente lembra que a Covid-19, ela teve um fator positivo para a ciência da informação. Ela foi quem deu a validação de que a ciência aberta ela é importante para a sociedade, né? Porque a vacina ela só saiu porque a ciência estava aberta, porque os pesquisadores estavam compartilhando informação direto numa mesma plataforma. Todos estavam empenhados em encontrar uma solução. Então, esse é o objetivo da ciência aberta, encontrar soluções para os problemas da sociedade e melhorar a vida das pessoas. Então, isso faz com que os dados estando abertos, eles possam ser compartilhados e facilmente mais se chegar a uma solução daquilo que ele pretende, no qual ele começou pretendendo alcançar, né? Então, esses são os principais benefícios da ciência aberta, né, da gestão de dados de pesquisa para o mundo acadêmico. Pode passar, Nilzete. Nilzete, agora. Um outro fator que também tem impactado esse momento, e que eu já falei lá em cima, no início, é o plano de gestão de dados, né? Antes, a gente não tinha plano de gestão de dados. Os pesquisadores faziam as suas tabelinhas, os seus formatos lá, cada um fazia do seu jeito, e fazia seus relatórios e planejava de acordo com o que eles estavam acostumados. Um foi passando para o outro de acordo com seu conhecimento de organização da pesquisa, de como se organizar. Hoje, a ciência aberta também, ela vem com essa exigência de que o mundo da ciência aberta precisa também estar com um plano de gestão de como é que vai ser feito com esse dado que vai ser gerado desse projeto de pesquisa, desse grupo de pesquisa, desse projeto que foi fomentado por um determinado edital. Então, os editais agora, para fomento de pesquisa, vêm exigindo que se faça um plano de gestão de dados. E os planos de gestão de dados, eles são construídos dentro de plataformas. Existem algumas plataformas, mas o que eu quero falar para vocês é da plataforma DMP2. É uma plataforma muito intuitiva, muito fácil de ser manejada, muito fácil de construir um plano a partir dela. Ela está em inglês, mas a gente pode colocar em língua portuguesa. E
cadastrar lá, acessar vários planos de gestão de acordo. Tem um projeto de pesquisa sobre bioquímica. Vou ver o que foi que esse projeto de pesquisa sobre bioquímica, que está no mesmo nível da pesquisa que eu vou fazer, que tem alguma coisa da pesquisa que eu vou fazer, como foi que eles fizeram. Eu posso lá observar e, a partir dele, inclusive, pegar dicas, compartilhar, utilizar o mesmo plano e acrescentar coisas. Então, posso construir o meu a partir dele, e é compartilhável também. Mas se o pesquisador não quiser compartilhar o seu projeto de pesquisa com ninguém, ele também pode só colocar uma setinha lá, clicar nela, que ele fica liberado só para a pessoa que construiu, só para o grupo de pesquisa, só para a unidade onde ele está alocado, só para a instituição que ele pertence, ou aberto para a comunidade toda científica. E o DMPTU é um plano, é uma plataforma muito bacana, que a maioria das instituições, inclusive as brasileiras, estão usando. E eu já acessei o DMPTU, já cadastrei a UFRA, já tem lá a nossa logomarca nela. Quando a gente entra, faz um cadastro, coloca a nossa senha e acessa. Quando a gente diz que é da UFRA, ele já vai abrir com essa paginazinha aí da UFRA, para a gente criar nossos planos de gestão, tá? Aí essa logo aí da UFRA já é o que está lá na página. Essa página foi criada por mim, em nome da biblioteca. Então, é um projeto que eu já cadastrei, aliás, eu já cadastrei os 4 projetos que estão no projeto piloto do repositório, todos já estão cadastrados aí no plano de gestão de dados. Pode passar, Nilzete. Acabou? Acabou, gente. Nem sabia que já tinha acabado, já achei que tinha mais. Como a gente se perdeu no tempo, né? Muitas coisas ficaram passadas aí, acho que pulei, sei lá. Eu pulei, Nilzete, porque esse daí eu não falei, eu sei que tinha mais. É essa próxima, é? Tá bom, então. Pois é, Ana, como tu mandaste no zap, aí ela no coisa, ela deve ter desarrumou, né? Desarrumou, por isso aí eu não sei, por isso que eu perguntei tá. para ti. Interessante, né? Eu tô colocando aqui, de acordo com o que está lá no e-mail. Tá bom. Então, vou continuar, que tem uma página aqui que eu não tinha falado ainda, gente. Desculpa essa confusão da internet. Então, esses benefícios potenciais para o mundo acadêmico a partir da gestão de dados de pesquisa é um processo que vai gerenciar... Tem alguém falando? Não? Que vai gerenciar, que vai preservar esses dados da instituição, com a empresa, como um ativo valioso, né? Porque no momento que eu tiro esse dado, ele deixa de fazer parte só de um acervo pessoal e passa a ser institucionalizado realmente como ele ganha notoriedade, ele tem uma chance de ser preservado, né? Então, para que os dados deles sejam úteis e não o suficiente apenas coletado, ele precisa que eles passem por processos, né, de infraestruturas fortes que possam correlacionar diferentes componentes de informação com outros sistemas, né, integrados, que permite transformar estes dados em produto e insumo. E é fácil misturar esses conceitos de gerenciamento de dados com gerenciamento de informação, mas eles não se misturam quando a gente está com eles na prática. Quando a gente está falando, parece que gerenciar dados e gerenciar informação é a mesma coisa, mas não é. Aí os dados, ele tem as características específicas dele, e o gerenciamento da informação fica a partir daqui, quando a gente disponibiliza um canal. Aí para o outro, Nilzete, vamos ver se ele não está muito fora da ordem. Não, pode passar. Ainda, né, dos benefícios que eles são de origem, né, eles que dão a forma e a origem da informação, eles são selecionados
fazendo uma devida análise, eles são extraídos informações sobre o estado atual da pesquisa, as previsões de comportamento, de desenvolvimento de outras, ou seja, isso tudo vai conter lá no plano de gestão. É ele que vai dizer como é que ele vai ser feito, quais previsões de desenvolvimento dessa pesquisa, como é que ele vai se comportar durante esse processo de construção dessa pesquisa, que análise eles vão fazer, aonde vai ser coletado, como vai ser coletado, vai passar por um aparelho que vai fazer a certificação, tem normas, segue normas nacionais e internacionais, essas questões todas elas vão ser crivadas, vai ter uma análise preliminar para poder acrescentar nesse plano, né? E ele pode ser resumido dizendo que o gerenciamento de dados, ele protege o ponto de entrada da pesquisa, enquanto que o gerenciamento da informação, ele protege o ponto de saída. Ou seja, quando a gente disponibiliza os dados aqui, a gente faz o gerenciamento dele, a gente está protegendo essa entrada. Esse dado é da UFRA, ele foi produzido no projeto de pesquisa do ISA, do ICA, do ICIB, sei lá, do campus tal, do campus de Belém, do campus de Paraupeba, do campus de Capanema. Ele faz parte de um projeto com o professor tal, com os alunos tais, que estavam fazendo a graduação, que estavam fazendo a pós-graduação. Tudo isso ele vai constar. Quem eram esses pesquisadores, o que eles estavam fazendo. E o gerenciamento de informação do ponto de saída é quando ele já está aqui conosco, como biblioteca, nós temos um ambiente que esse dado vai sair de lá. Quando alguém pesquisar, vai ter um link. Esse link vai ser o nosso objeto de proteção de informação, de gerenciamento de informação. Ele que vai ter uma identidade, ele que vai dar essa identidade para essa produção que estava entrando e que estava em algum lugar guardado e que agora ele passa a ser um ambiente digital protegido a partir de um plano de gestão construído junto com essa unidade, né? E o objeto da gestão de dados o nosso principal objetivo é administrar esses dados ao longo do seu ciclo de vida. E o ciclo de vida dos dados, ele é como é que a gente pode dizer? Ele é um loop, né? Está todo o tempo se modificando, tem possibilidade de ser modificado. A cada vez que se olha um ambiente, ele não está mais igual àquele que foi feito anteriormente. Então, como eu disse, a questão da versionamento da pesquisa também é um objetivo de integrar essa fonte dentro do ciclo de vida dela como um ambiente estratégico, tático ou operacional da organização. Pois não, Nilzete? Eu acho que esse aqui que tem os coloridos, aqui o ciclo de vida, isso. Do plano de gestão, ele tem esse ciclo aí, entendendo o problema, né? Ele começa, como é que eu vou entender esse problema, pensando de como é que que ambiente que eu vou coletar esses dados, como é que eu vou processar, né? Vai passar por um ambiente por exemplo, uma máquina de fazer ressonância, vai passar por um crivo estatístico, alguma coisa ele vai ser, em algum formato ele vai ser processado, de alguma forma ele vai ser processado essas informações. Ele vai gerar que tipo de dado para mim? Eu vou explorar que tipo de dado? O que vai ser gerado, né? Como é que eu vou trabalhar essa informação? Ele serve para quê? O que é que eu preciso? Aqueles referenciais teóricos que eu organizei, é a partir dele que eu vou fazer a exploração desses dados que eu vou produzir. E a partir daí eu vou comunicar esses resultados. E esse resultado eu comunico em tese, eu comunico em dissertação, eu comunico em artigo científico, eu comunico em livro, eu comunico só o dado. Agora eu comunico só o dado se eu quiser, né? Então, esses são um dos pontos do ciclo de vida da ciência de dados. E, a partir dessa comunicação, eu terei o feedback. Eu tenho citação,
eu tenho as métricas, eu tenho eu tenho visibilidade, né, do meu projeto, eu tenho visibilidade enquanto produtor de pesquisa, eu tenho uma série de coisas, aí eu recomeço de novo, né, nesse ciclo. Esse dado ele pode ser reutilizado por outras pessoas, que vai entender o problema de novo, vai ser coletado. E aí ele é um ciclo constante. Então, o plano de gestão de dados, ele é contínuo, e ele também é um ambiente vivo, ou seja, o plano ele pode ser modificado a qualquer momento. Se o gestor do projeto que está gerindo, ele perceber que em algum momento ali que ele tinha previsto que ele ia fazer uma análise de laboratório constando alguma coisa, vamos lá, que ele achava que ia fazer somente uma análise de uma máquina que apresenta as moléculas. E aí ele percebeu que só as moléculas não são necessárias para descobrir aquilo que ele queria. Ele quer uma outra, ele precisa de um outro instrumento. Ele precisa de um outro instrumento. Esse instrumento, aí para ele fazer isso, ele vai lá no plano e acrescenta outro instrumento que ele não tinha previsto. Então, o plano ele está sempre em construção, dependendo daquilo que vai sendo feito durante a pesquisa. Outra, Nisete. Aí, isso. Então, esse PGD, que é o Plano de Gestão de Dados, ele tem, no primeiro momento, uma ação sistematizada, né, do que é que ele vai ser feito. Ele visa atingir um objetivo, ele vai ter uma estratégia de organizar esses dados, isso quem diz não somos nós, bibliotecários, cientistas da informação, organizadores da informação, como nós queiramos nos chamar, são os pesquisadores. O que, é que a gente vai fazer? Organizar essas informações dentro dos repositórios a partir do momento que elas chegam. Informar como é que faz isso lá na plataforma de gerenciamento do plano de gestão, porque eles também não sabem, mas nós já sabemos como fazer, né? Já está acostumado a trabalhar com isso. Quando eles perguntam que tipo de licença, aí eles não sabem as licenças, a gente vai informar quais são os tipos de licença. Em que fonte eu vou depositar? A fonte aí é você que vai escolher. Você quer uma fonte institucional, quer um repositório nosso, você quer uma fonte multidisciplinar de um determinado lugar, você quer um específico. Por exemplo, tem um de aquicultura muito específico, que é o Figshare internacional, é uma base internacional muito grande, que muitos pesquisadores nossos utilizam depositando informação lá. E eles nem sabem que estão com os dados lá liberados, e que muitas vezes a revista pega e manda, olha, voltou minha internet. Vou falar lá, vou sair daqui. Vou falar. Foi? Que pena. Estava concentrada. A Valéria disse que ela não queria me desconcentrar. Então, essa construção aí, ela vai nos dizer de como é que o pesquisador está, como é que ele vai produzir, o tempo que ele vai gastar. Acho que tem o volume agora, Nisete. O tempo que ele vai utilizar, os esforços que ele vai ativar. Microfonia. Tem que desligar Damilton, está aberto o seu microfone. Obrigada, Damilton. E como é que ele vai maximizar a produtividade? Não, para informar que eu no microfone, você tem que desligar o seu celular aí. Desliga de um, olha, deixa só de um. Facilitar, né, um plano de gestão. E Ana, tá longe a tua voz e tá dando a microfone ainda. E os dados, eles serão digitais, eles serão diagramas, fotografia, fichamentos, processos, uma série de construção que são possíveis de serem feitas.
Nilzete, para aí que eu vou tentar passar aqui no meu. Isso. Aí, esse BMQ Tour, ele é a plataforma, né, como eu já falei. É a plataforma que eu disse que nós temos, né, já inscrita. O que a gente vê? Que os desafios agora são selecionar os dados mais importantes, construir previsibilidade, né, antecipar esse risco e prever oportunidades, melhorar os processos que a gente já faz durante um processo de pesquisa. Então, isso tudo é o que vai construir, né, facilitar essa construção cada vez mais, porque quando o pesquisador pensa, nossa, tem que ter mais uma plataforma para me preencher, mas quando ele estiver fazendo, baseado numa plataforma, um plano de gestão, ele seguindo a pesquisa dele baseada nesse plano de gestão, ele vai compreender que vai facilitar muito o trabalho dele. Ele não vai precisar toda hora voltar para escrever alguma coisa, já está escrito ali, já está tudo registrado, está tudo encaminhado. Né? Esse aqui foi o que ela já apresentou. Aqui, para mostrar para vocês como é a carinha do DMP Tour, onde está aqui o meu login, a carinha da UFRA vem aqui, e aqui os projetos nos títulos que eu já cadastrei, que já tem os planos de gestão de dados, tá? E como eles também recebem um DOI, o único que está registrado por enquanto, que o professor já liberou para eu publicar, ele já tem um DOI aqui, e já tem um identificador. Mas os outros, assim que o professor liberar para eu disponibilizar, eles também terão um identificador desse plano de gestão. Ele vem assim, a página dele principal, né? A gente coloca o título, né? Quando a gente escreve o título do projeto, ele já fica logo aqui embaixo do nome da UFRA, já vai aparecer o título do projeto, e é isso que dá uma identidade pessoal e institucional. Os planos de gestão. A gente vai descrevendo tudo, como eu disse para vocês, ele é fácil porque ele é muito intuitivo, a gente vai abrindo cada uma dessas abas, escrevendo o plano, quem são os coordenadores, quem vai escrever o plano, que resultados a pesquisa prevê, como vai ser finalizado, que acompanhamento vai ter no final. Aí cada aba dessa que abre, ele tem uma série de outras perguntas que vêm lá embaixo, e a gente vai escrevendo e salvando, escrevendo e salvando. Aqui os benefícios eu já falei, né? Aqui o ciclo de vida, o plano de gestão. Então, em resumo, o que é um repositório de dados? Ele é uma ferramenta de organização da informação, que é fruto de um movimento da ciência aberta e que ele visa melhorar esses fluxos da organização dos dados que estavam dispersos em bases específicas dos professores, nos ambientes institucionais, que quando a gente tem esses boom daí de problemas de internet, problemas de energia, queima o computador, queima o arquivo, aí a gente perde, né, as informações. Ou nos drives que são pessoais, assim, o pesquisador vai embora, ele leva a informação com ele, a instituição fica sem a informação que ela produziu, né, que ele a produziu dentro, enquanto ele estava atuante. Então, tudo isso serve para preservar essa informação e preservar a organização do conhecimento da informação da instituição. Ela se utiliza de uma ferramenta de apoio para fazer o plano de gestão de dados que serão produzidos por um grupo de pesquisa. Ele atende uma demanda do novo paradigma da ciência da informação e da divulgação da ciência, que também a ciência a divulgação da ciência é aquilo que a gente conhecia particularmente como só as revistas científicas, né? E agora a gente vê um ambiente de dados como um repositório
para ser também um ambiente de divulgação. E ele está alicerçado, né, na ciência como um princípio de ser um bem público que contribui para a sociedade, produzindo novos serviços para o cidadão, né? Ou inovações que venham melhorar a vida do cidadão. Aqui é a nossas comunidades do Dataverse, essa é a carinha dele, como a gente está hoje. O repositório de dados da UFRA vai se chamar REDAB. Por enquanto, a gente está com esses 4 projetos de pesquisas aqui cadastrados e com alguns dados deles, porque é bem complexo trabalhar com os dados, né? Eles vêm em bruto, como eu disse, tem que ver as fontes, em que formatos eles estão, tem que formatar para os principais fontes que são acessíveis. Por enquanto, aí aqui já é o produto em si, como é que ele está dentro do REDAB, né, como ele se apresenta. Eu já tinha mostrado para vocês, que são as comunidades e os arquivos. Isso aqui é só de um pesquisador, que é o projeto de fisiologia reprodutiva, que é o mesmo que eu mostrei aqui do plano de gestão. Esse aqui, ó. Eu fiz o plano de gestão dele e os dados dele já estão no repositório. Isso aqui é a última frase que eu queria apresentar para vocês, que já tinha apresentado antes, que veio no formato desorganizado para a Newsed. Aí eu agradeço a participação de vocês, quem esteve disponível, escutou até o fim, apesar dos problemas que nós tivemos, conseguimos chegar, né, até o fim, e estou à disposição para qualquer dúvida que eu possa responder. Podem perguntar. Se souber, eu dou um jeito. Uma dúvida aqui do Edson de Souza Oliveira. Os dados serão organizados por fonte produtora, projetos? Sim, por fonte produtoras. Como você viu aqui, aqui são as comunidades. Vamos chamar de comunidades, que é como a gente já está acostumado aqui, mas a gente chama de Dataverse. Aqui são as comunidades. Dentro da comunidade de ciências biológicas só vai estar os dados dessa pesquisa. Se o professor, que é o autor dessa pesquisa aqui, ele tem outras pesquisas, ele vai criar outro Dataverse, outra comunidade. E tudo que foi produzido desse projeto vai para essa outra comunidade. Cada um fica no seu. Aí tudo, inclusive, que foi produto disso também fica linkado dentro aqui. As teses e dissertações, por exemplo. Não vai dar para eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se o menino já colocou o REDAB de volta no ar. Ele estava fora do ar de manhã. Ele falou que a dúvida surgiu, Ana. Ele está aberto. Ele disse tá que vendo? A dúvida... Ana, ele disse que a dúvida surgiu porque os projetos têm início, meio e fim. Uhum. Exatamente. Por ter início, meio e fim, é que ele fica nessa comunidade. Tudo que ele foi produzido aqui, mas esse projeto, por exemplo, aqui das ciências biológicas, ele é um projeto que ele começou em 2012 e ele vem se renovando. Todo ano, ou de 4 em 4 anos, dependendo do processo que ele está, das bolsas que ele recebe, ele vai se renovando, ele vem com novas pesquisas, com um novo grupo de alunos, eles pesquisam outros animais, aí eles pesquisam aqui os macacos, os porcos do mato, as pacas, e tem mais o veado, parece que é o veado. Então, cada grupo de pesquisa novo, a turma de doutorado que entrou em 2016, estudou um tipo de animal, um tipo de atividade, uma doença, sei lá, alguma coisa desses animais. E a outra turma que entrou em 2017 já estuda outros animais, já estuda então um complemento desse aqui, mas tudo vai ficando dentro desse mesmo projeto, tá? Tudo faz parte desse projeto inicial, tá? Ele é um grupo de pesquisa que ele se renova sempre, mas tem grupos de pesquisa que tem só um curto prazo, mas a maioria eles vão só se renovando.
Esse aqui de monitoramento de florestas, ela trabalha com as florestas replantadas lá de Paragominas. Ela faz um trabalho com a Vale do Rio Doce. E a Vale do Rio Doce não permite que a gente tenha todos os dados. Então, a gente só disponibiliza os metadados. Porque ela tem um contrato junto com a empresa que só pode ser divulgado alguns tipos de dados, não todos. Então, mas mesmo assim, ela forneceu e a gente tem aqui. A gente coloca os metadados e aí, se a sociedade tiver interesse, fala com a professora. E se a professora puder, ela disponibiliza, dependendo do que a pessoa vai querer. É uma forma, não é o principal fator da ciência aberta, é que tudo esteja aberto. Mas também tem essas limitações de licenças. E a gente tem que entender que as licenças estão para isso. A gente pode liberar tudo, pode liberar uma parte, pode bloquear por um tempo e liberar depois de um determinado período, que são chamados embargos. Tem mais alguma pergunta? Não, Ana. Só parabenizando você, a Elisonete, a Sueli, o Edson. Obrigada. E agradecendo aqui pela participação que eles estão. Eu que agradeço. Adamilton, obrigada, Adamilton. Agradeço porque vocês é que são aí, principalmente os que são daqui da UFRA, né? Olha o Marlon aí, obrigada, Marlon. Marlon está na live. Marlon, gente, o Marlon, ele é o meu colaborador dentro do projeto Redab. Ele esteve comigo dentro da formação que nós fizemos junto do IBICT, RNP e CNPq, que foram os órgãos que fomentaram essa incubação. Então, todos esses parâmetros que a gente construiu aqui dentro desse repositório, a parte tecnológica coube ao Marlon, ele é um trabalhador aqui desse TIC, um colega nosso que se colocou à disposição para colaborar junto. Então, a gente construiu junto, além dele, tínhamos um bolsista aqui da biblioteca que acabou de formar mês passado e ele saiu. Então, perdemos esse bolsista que trabalhei, essa carinha toda aqui foi o bolsista que fez, porque essa parte de design, de como é que fica a página, o Marlon deixou com eles, é sua função, e ele fez muito bem. Inclusive, ele mudou as carinhas, já tem carinhas novas aqui para cada projeto, e ele foi desenvolvendo conforme a gente foi achando necessário. Aqui tem, quando a gente abre, aí tem as informações, não sei, agora não está abrindo. Não está abrindo, Marlon, olha, queria mostrar. Não está abrindo no momento. Mas é isso, gente, a gente vai construindo aos poucos, nós estamos aqui ainda em construção. A política que vai reger esse repositório ainda está lá na Pró-Reitoria de Pesquisa. Hoje eu estive com eles para a gente trabalhar e fazer com que eles entendam e compreendam a necessidade de ter uma política institucionalizada e aprovada, né, para a comunidade toda, para poder acessar e ampliar esse ambiente aqui. Tem sido um desafio colocar esse repositório no ar, porque, como vocês sabem, os pesquisadores, eles são protecionistas, né? Eles se consideram donos da pesquisa, eles não consideram que a pesquisa é da instituição, eles consideram que são donos, mesmo todos recebendo financiamento público. Mas como eles dizem que a intelectualidade é deles, então a pesquisa é deles. Então, até esse entendimento de que tem coisas que a gente pode liberar, tem coisas que a gente não pode liberar, até que eles todos compreendam isso e que vai facilitar, que vai criar uma identidade, isso tudo é importante da gente estar todo o tempo conversando e fazendo compreender que é um parâmetro que não tem mais volta. Daqui para frente, a ciência tende a ser toda aberta. E é o mundo que está discutindo. Tem países que ele está muito
muito forte, já as políticas já estão institucionalizadas de cima para baixo e já está sendo todo mundo acessando e não discutindo mais isso. Na Europa tem um programa que é o Horizonte 2020, que mudou para o Horizonte 21, porque não conseguiram cumprir em 2020 devido à pandemia, né? Mudou para 2021 e são milhões que são investidos para criar políticas institucionais que facilitem as pesquisas, elas estejam todas abertas. No Brasil, a gente está começando ainda, é realmente um ponto ainda longe de ser uma tendência que todos utilizem, mas tem uma grande tendência das instituições que estão à frente, como o IBIC, GRNP, CNPq, e as organizações como a Fiocruz e a Embrapa, que tem nomes consideráveis nesse ambiente, né? A gente está trabalhando junto. Tem os grupos de pesquisa, tem os grupos de trabalho, eu faço parte de um grupo aqui no Brasil, faço parte de 2 grupos, o GOFEAGRO, que é para trabalhar sobre os dados abertos que são tratados dentro dos sistemas do agro, como a gente está dentro do sistema agro por causa da nossa instituição, que tem esse know-how, né, anterior. Sim, Marlon, já te respondo. E o geral, que é esse que a gente está construindo, esses repositórios, 4 instituições no Brasil, que são os carros-chefe que vamos abrir, né, esse primeiro ambiente. Ou seja, nós estamos na frente, porque nós fomos contemplados com esse edital, e nós fomos incubados, a gente já está à frente de muitas instituições que estão só querendo ainda não tem isso que a gente já tem. Então, isso é muito importante. O que o Marlon perguntou aqui? Tem oportunidade de pesquisa de trabalho nessa temática? E muito. É um campo super aberto. Os profissionais da ciência da informação e de TI estão trabalhando muito esse tema, principalmente nas pós-graduações. Porque aqui é um ambiente de um universo que está se criando de oportunidades para se trabalhar, pesquisar nesse ambiente. Porque cada um vai e busca uma parte para essa interoperabilidade. Porque também eu nem falei da interoperabilidade. E é um outro ponto que se tem em discussão, que esses dados eles têm que ser interoperáveis. Então, por isso, desses formatos, eles serem muito... eles têm que ser em formatos abertos. Então, essa questão da interoperabilidade é o que mais... Por exemplo, o pessoal do TI, Marlon, como você... é o que trabalha. Pode te guiar lá nos nossos professores do Rio Grande do Sul, que foram os nossos professores da incubação, o quanto que eles estão trabalhando com isso. E eles não estão ligados só aqui no Brasil, eles estão fora, eles estão nos pós-doc aí, eles estão conversando com outras instituições estrangeiras. Então, isso são trabalhos, assim, é um trabalho muito colaborativo também, de construção de ferramentas novas, e tem muito campo. Para a gente da área da biblioteconomia, também. Porque cada um tem uma facilidade de trabalhar com alguma coisa, né? Tem gente que vai gostar mais de fazer essas integrações, tem gente que vai gostar mais de trabalhar com as ferramentas de estatística e vai desenvolver coisas aqui dentro. Porque não é só guardar, a gente também tem que desenvolver serviços, e a gente pode desenvolver a partir do que a gente já começa com essa base básica. É isso. Obrigada, Vânia. Vânia, de onde você é, Vânia? Não conheço você. Você é aluna, você é da graduação, da pós, é servidora? Está me ouvindo, Vânia? Acho que a Vânia ficou muda. Vânia Nonato. Bem, é isso. Tem mais alguma pergunta? Ana, quando você terminar, vamos tirar uma fotinha, tá? Do grupo. Vamos lá, gente. Acho que ela saiu, né? Ela saiu. Vim olhar aqui, ela não está mais. Então tá. Você pode colocar a capa do... Vou voltar para a capa. Por favor.
Vou interromper essa e vou colocar outra. Deixa eu aumentar. Ok? Quem tiver com câmera, bora fazer uma foto para a gente registrar o evento. Haja arranjar o cabelo. Ó, ajeita o cabelo aí, Sussu. Eu não vou aparecer porque tu sabe a minha condição. É. José, sai da rede. Ó, a Valéria ali, toda bonitona. Já? Mais alguém? Milton, cadê tua câmera, Milton? Não? É, o pessoal não quer aparecer. Tá com problema de... Ai, tá bom. Ah, gente... Todo mundo sorrindo aqui que eu vou fazer um print bem bonito. Já. Olha, Gisela. Peraí só um instantinho. Já, todo mundo sorrindo. Sorriam. Aham. Já, printei. Tá ótimo, obrigada. Já foi? Já foi. Peixe duro. Já foi. Tô rápida no gatilho. Tá bom, gente, obrigada pela parceria de permanecer aí, apesar dos transtornos. Obrigada, Damilton, obrigada, meninas. Adélia, muito bom te ver.